dos alunos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros de qualidade das águas, né? Para que a gente possa entender sobre o lodo do esgoto e sobre o esgoto que a gente está querendo aproveitar energeticamente, né? O biogás de uma digestão anaeróbia, quer seja do lodo, quer seja do esgoto. Mas primeiro precisamos conhecer os parâmetros de qualidade que são essenciais para essa nossa disciplina de aproveitamento energético. Um dos parâmetros muito importantes são a temperatura, né? Existe uma faixa ótima para a atividade biológica, que se encontra entre 25 e 35 graus Celsius. Porque abaixo de 15 graus Celsius, a digestão anaeróbia praticamente não ocorre. Nós vamos ter bactérias, micro-organismos, né, que têm afinidade com temperatura média, com temperatura baixa e temperatura mais alta. Então, para cada uma dessas, nós vamos ter picos locais para cada um desse tipo de bactéria, né, e de micro-organismo, que nós vamos ver em aulas mais adiante, né? Então, por exemplo, para o saneamento, a eficiência de lagoa de estabilização é muito influenciada pela temperatura. Né? Outra coisa, as taxas de reação biológica, que são dadas por K em equações aqui do saneamento, elas são afetadas por um coeficiente típico. E a equação que se aplica para as temperaturas T1 e T2 é dada pelos professores Jordão e Pessoa. Ou seja, um K para uma temperatura 2, né? Então, temos aqui um K2 para uma temperatura 2, sendo que eu tenho a temperatura 1 e tenho o K1, né? E temos esse valor de θ também que é tabelado. Eu consigo ter a taxa de reação biológica com base em valores conhecidos e que são tabelados, tanto para temperatura quanto para esgoto sanitário. Né? Então, nós temos taxas de reação biológica K de maiores valores quando eu tenho maiores temperaturas. Lógico, né? Não chegar ao ponto de ferver. Aí a gente tem que pensar, né? Nas faixas também aplicáveis a cada espécie, a temperatura ainda, né? O calor. O calor é uma fonte de poluição até. Por quê? Ela pode vir de água de refrigeração ou outras águas industriais. E o que ela vai acarretar de inconveniente quando há um lançamento no rio? Por exemplo, de um efluente tratado ou até parcialmente tratado. Ele vai aumentar a taxa de desoxigenação dos corpos d'água. Por quê? Nós já vimos que a temperatura aumenta a atividade biológica. A atividade biológica ela vai aumentar, mas vai se dar às custas de consumo do oxigênio dissolvido que está na água. Então, com a maior atividade biológica, diminui a quantidade de oxigênio dissolvido na água, eu vou ter uma taxa de desoxigenação maior, né? E também diminui a capacidade de transferência do oxigênio, porque há uma troca entre o oxigênio da atmosfera para o corpo d'água, uma constante troca. Tanto que depois de barragens, depois de cachoeiras, porque a gente tem essa turbulência, há uma grande renovação do oxigênio dissolvido na água. Mas se eu tenho a diminuição, graças à poluição na forma de calor, dessa capacidade de transferência de oxigênio, vai diminuir a concentração de saturação de oxigênio dissolvido na água. O que é essa concentração de saturação? É o máximo que para aquela altitude, aquela salinidade, eu poderia ter de oxigênio dissolvido naquela água em estudo. Aqui podemos ver, né, essa constante troca de oxigênio gasoso e oxigênio líquido, né? Então, eles estão sempre em constante troca de líquido para gasoso entre a atmosfera e a água, né? Então, a gente tem um equilíbrio aqui, né? Do oxigênio, a concentração de oxigênio na forma gasosa e o oxigênio dissolvido lá líquido.
Outro parâmetro muito importante, nós que vamos ver digestão anaeróbia, que devemos saber é o pH, que é o potencial hidrogiônico, a acidez e a alcalinidade. O pH fala da concentração de íons H+. É uma escala antilogarítmica. pH é o log de 1 sobre H+. Ou, se é 1 sobre, eu posso passar menos log da concentração de H+. Porque nós temos essa constante aqui, associação H+, mais OH-. A faixa do pH é de 0 a 14. Essa faixa vai dar a condição sobre neutralidade, pH 7, ou alcalinidade da água, ou até acidez. Por quê? Porque as bactérias, os micro-organismos, eles têm uma afinidade por faixas de pH. Então, às vezes, eu posso ter um grupo de micro-organismos que pode ser extinto durante o processo de digestão anaeróbia em função, por exemplo, de uma queda de pH que eles não aguentem, né? O pH do esgoto, em geral, varia entre 6,5 e 7,5. Esgotos velhos ou sépticos, de acordo com o professor Jordão e Pessoa, eles têm pH inferior a 6. O pH é muito importante no controle operacional das estações de tratamento de esgoto, quer sejam aeróbias ou anaeróbias. Principalmente na digestão anaeróbia, como nós falamos. E também nos processos oxidativos. Nós vamos ver a diferença desses processos oxidativos, digestão anaeróbia, né? Então, é importante que a gente preste bem atenção nessa aula. E o pH também influencia a velocidade da nitrificação no processo de lodos ativados, por exemplo. A alcalinidade é a quantidade de íons na água que irão reagir para neutralizar esses íons de hidrogênio. Quem pode ser? Pode ser os bicarbonatos, HCO3-, os carbonatos, CO3-2-, e os hidróxidos. Eles reagem com esse H+ aqui e ele não fica mais disponível para ficar naquele pH menos o log da concentração de H+. Ela acaba dando o que? A alcalinidade, uma capacidade da água em neutralizar os ácidos, ou seja, a capacidade de suportar as alterações do pH, que é dada a chamada capacidade tampão. Então, quanto maior essa capacidade tampão, mais aquele sistema de digestão anaeróbia, por exemplo, ele tem a capacidade de suportar essas variações que, por exemplo, existe uma fase ácida, naturalmente vai ocorrer essa fase ácida na digestão anaeróbia, e que é uma fase ácida, vai cair o pH. Se eu tiver uma boa alcalinidade, uma boa capacidade de tampão, ele suporta bem o sistema sem azedar o sistema. A acidez é a capacidade da água em resistir às alterações de pH que foram originadas pelas bases. Vamos lembrar lá da química inorgânica, lá do colegial. Ela é ocasionada principalmente pela presença de gás carbônico livre num pH entre 4,5 e 8,2, de acordo com o professor von Sperling, 2005. Então, podemos ver aqui, a alcalinidade e a acidez, elas são mensuradas por métodos analíticos, ou seja, a gente consegue ver isso no laboratório, né? E a unidade é miligramas de CaCO3. A alcalinidade é CO2 mais H2O, H2CO3. H2CO3 são reações que elas são instáveis, podem ir e voltar, né? H+, mais HCO3 menos. Esses dois, né? Eles reagem em forma H2CO3. Esse H+ já não fica disponível para baixar pH. E HCO3- pode se dissociar em H+ e CO3-2-. Então, são reações que podem ir e voltar em ambos os sentidos aqui da flecha, né? Da seta. A acidez, por exemplo, H2S, o gás sulfídrico, ele se dissocia em H+, HS-. H2S mais 2 moles de oxigênio dá H2SO4.
né? Então, nós temos que, na digestão anaeróbia, vendo esse nível de acidez sendo influenciado, né, pelo enxofre aqui, a gente tem que tomar cuidado com a relação DQO, que é a demanda química de oxigênio, que veremos à frente, em relação ao sulfato. Então, tem uma relação ótima para que a gente não tenha problema de queda de pH, né? Na faixa habitual de pH, próxima da neutralidade, a maior contribuição para a alcalinidade é devida ao bicarbonato, HCO3-. Os cloretos sempre estão presentes no corpos d'água, né? Porque eles podem vir da dissolução de minerais, do solo com as quais a água esteve em contato, intrusão de língua salina, por lançamento de esgoto doméstico tratado, parcialmente tratado, despejos industriais ou ainda a lixiviação de áreas agrícolas. E também porque nos esgotos sanitários vai estar sempre presente, porque na excreta do homem a gente tem cerca de 6 gramas por habitante por dia. E a remoção do cloreto é quase imperceptível nos tratamentos convencionais. Sulfatos e sulfetos são muito importantes, que nem a gente falou aqui, por causa da digestão anaeróbia. A gente tem que ver a relação DQO-sulfato, né? O íon sulfato, SO4-2-, ele vai estar sempre presente nos esgotos. E associações podem ocorrer por meio da ação bacteriológica. Por exemplo, as proteínas, né? Mais o SO4-2-, o sulfato, vai gerar o S2-, mais H2O, mais CO2. Esse S2-, na presença dos íons hidrogênio aqui, que a gente pode ter pela própria fase ácida que a gente tem da digestão anaeróbia, 2 moles de H+, pode formar o quê? O H2S. O H2S é um dos componentes do biogás da digestão anaeróbia. Nós não gostamos que ele tenha muita quantidade, porque ele é corrosivo, né? Ele faz perder o poder calorífico do biogás, né? As tubulações todas vão durar menos por causa dessa ação de corrosão. O H2S mais 2 moles de oxigênio pode formar o H2SO4. Então, como nós já vimos, a geração do sulfeto de hidrogênio ou gás sulfídrico, ele também, além de ser corrosivo, ele vai causar maus odores, né? Que podem ser verificados acima de 1 miligrama por litro, de acordo com o professor von Sperling. Nos digestores, né, da digestão anaeróbia, os sulfatos eles vão ser reduzidos a sulfetos e podem influenciar no modo negativo na digestão biológica. Por quê? Se alcançar os sulfetos a concentração de 200 miligramas por litro, ele já vai começar a influenciar de modo negativo. Até 200 miligramas por litro, não. E o mesmo pode acontecer nas lagoas anaeróbias. Em concentrações entre 50 e 100 miligramas por litro, os sulfetos são até bem tolerados e podem reagir até com íons de metais pesados que sejam solúveis, sejam solubilizados. E aí vai constituir um precipitado, né, que vai ser insolúvel, quase insolúvel no pH próximo ao neutro. Então, ele consegue até tirar um pouquinho desses íons de metais pesados. Então, numa pequena concentração, não há esse grande problema. O nitrogênio está sempre presente nos esgotos, como as formas de amônia, nitrogênio orgânico, nitrato, nitrito ou gás nitrogênio. Aí eu vou ter, por exemplo, a conversão da amônia a nitrato. Esse processo é chamado de nitrificação. Essa nitrificação ela vai ocorrer em 2 fases que são subsequentes. A reação geral da amônia, né, convertida a nitrato, está aqui. Mas aqui nós temos as 2 fases subsequentes. As primeiras por um grupo chamado nitrosomonas, na presença de oxigênio dissolvido, e as fases subsequentes pelas nitrobactérias, também na presença de oxigênio dissolvido. Ó. A gente tem aqui a presença dissolvido, né? Então, esses são os organismos nitrificantes.
Para termos uma ideia, de acordo, né, com o professores Jordão e Pessoa, o nitrogênio orgânico ele está na forma no esgoto, na forma de proteínas de ureia. Então, a poluição mais recente, o nitrogênio vai estar nessa forma. Ele ainda não vai ter não vai ter sofrido a nitrificação. Então, ele vai estar na forma orgânica, no máximo aqui de amônia, na poluição mais recente. O nitrogênio orgânico, na forma de proteínas e ureia, ele vai ser convertido a nitrogênio amoniacal. Um pouco, existem... A gente acabou de falar das bactérias, as nitrossomonas e as nitrobactérias, né? E elas vão assimilar um pouco desse nitrogênio amoniacal, né? E esse nitrogênio orgânico vai para dentro das células de bactérias. E essas células de bactérias, elas pegam a energia e o nitrogênio para o quê? Para um crescimento líquido, ou seja, tem um tanto de bactéria que se reproduz e um tanto de bactéria que morre, né? Por isso que é crescimento líquido, né? E essas que morrem sofrem a lise, lise é quebra, ruptura daquela membrana, e autooxidação, ou seja, um pouco desse nitrogênio orgânico que vai para o cômputo aqui desse nitrogênio amoniacal vai ser assimilado de novo da fase de autooxidação, né? A nitrificação ela vai ocorrer em duas fases, né? O nitrogênio amoniacal convertido a nitrito e o nitrito convertido a nitrato. Ambos, a gente viu a equação no slide anterior, precisava do oxigênio, né? Em ambas as fases, né? Então, o nitrogênio amoniacal é convertido a nitrito na presença de oxigênio e o nitrito ele é convertido a nitrato também na presença de oxigênio. O nitrato, pelo processo da desnitrificação, ele é convertido a nitrogênio gasoso, né? Então, o nitrogênio gasoso, no tratamento que eu tenho que tirar o nitrogênio gasoso, ele sai da massa líquida através da forma dele ser gasoso, né? Então, a massa líquida fica sem aquela demanda nitrogenada. A poluição mais remota dá tempo já do nitrogênio estar na forma de nitrato. Né? Então, essa é a transformação do nitrogênio em processos biológicos, de acordo com o professores Jordão e Pessoa. O nitrogênio ele é indispensável ao desenvolvimento dos processos biológicos aeróbios. A gente tem até uma relação ótima. DBO, que é demanda biológica de oxigênio, que nós veremos a seguir, nitrogênio e fósforo. No lodo ativado, que a gente vai ver um filminho até sobre um processo de lodo ativado, essa relação ótima é de 100 a DBO, miligramas por litro, 5 miligramas por litro de nitrogênio e miligrama por litro de fósforo, né? Elemento limitante. Caso no tratamento secundário não tenha a remoção do nitrogênio, naquela desnitrificação que a gente viu, o efluente tratado vai continuar exercendo aquela demanda nitrogenada de oxigênio naquele corpo d'água receptor. Isso pode ou não ser aceitável, de acordo com o quê? Com as características que vão ser próprias daquele curso d'água. Né? Então, pode ou não ser aceitável. E temos o quê? Para isso, para regular tudo isso, a legislação e normas, né? Sob forma de amônia livre, o nitrogênio é tóxico aos peixes. Nós também temos, na digestão anaeróbia, a preocupação com nitrogênio na forma de amônia, que pode ser tóxico para os micro-organismos, né? A partir de uma certa quantidade, os micro-organismos que estão fazendo aquela digestão. Nitrogênio e fósforo. O fósforo ele está presente nos esgotos sob a forma de ortofosfato, polifosfato e fósforo orgânico, de acordo com os professores Jordão e Pessoa, 2005. Os ortofosfatos, eles já são diretamente disponíveis, né, para o metabolismo biológico. Quer dizer, o micro-organismo ele não precisa ficar convertendo para a forma mais simples para que ele possa tomar aquele fósforo para o metabolismo dele. Né? Então, o ortofosfato ele se apresenta na água, de acordo com o professor von Sperling, nessas formas PO3-, HPO4-, H2PO4- e H3PO4. Vão depender do valor do pH, sendo
muito mais corriqueiro na faixa habitual de pH, o HPO4 2-. Os polifosfatos já são moléculas mais complexas, ou seja, eles têm 2 ou mais átomos de fósforo. A remoção do fósforo, quando a gente está tratando um efluente que tem fósforo, né, demais, ele só pode ser feita por processo físico-químico, coagulação e floculação, ou diretamente no processo de tratamento biológico. Muitos nutrientes, como nitrogênio ou fósforo, eles podem causar a eutrofização no corpo d'água, por isso que tem que remover, e se vai remover, vai sair no nosso lodo, né? Conforme prometido, vamos falar sobre oxigênio dissolvido, demanda biológica de oxigênio e demanda química de oxigênio. O oxigênio dissolvido é um parâmetro que vai melhor caracterizar a qualidade de um corpo d'água, de acordo com o professor Jordão e Pessoa, 2005, e o professor von Sperling, 2005. Porque eu vou ter uma concentração de saturação na água do oxigênio dissolvido. Conforme nós falamos anteriormente, é a maior concentração de oxigênio dissolvido que eu posso ter em função da temperatura e da altitude e da salinidade do local, tanto que é tabelado, né? Então, temperatura, altitude e salinidade. Nos processos aeróbios, o oxigênio dissolvido é essencial para a respiração dos micro-organismos aeróbios. Nós vimos agora há pouco o exemplo do nitrogênio, né? Mas nós vamos ver a equação da digestão dos processos aeróbios de tratamento. Vamos ver nessa aula ainda. E aí vocês vão ver como a gente precisa do oxigênio dissolvido. E eles vão realizar a degradação da matéria orgânica, né? Mas às custas do quê? Do oxigênio dissolvido. Vamos já lembrar isso. Na processo aeróbio de tratamento, nós vamos ter a degradação da matéria orgânica, mas às custas do oxigênio dissolvido. Nós vamos entender por quê e vamos falar um pouco mais ainda mais para frente. A temperatura, conforme nós falamos no início da aula, ela tem um papel significativo, porque a gente já falou que as taxas das reações bioquímicas, elas vão ser maiores com a elevação da temperatura. Se a minha temperatura aumenta, a taxa de reação bioquímica vai ser maior, né? E ela vai ser maior, vai diminuir o quê? A concentração de saturação de oxigênio, né? Vejamos aqui do livro do professor von Sperling, 1996, que nós temos a composição microbiana, por exemplo, de um floquinho de um lodo ativado. O lodo ativado, vocês vão ver no filminho que nós deixamos, uma estação que trabalha com lodo ativado, no filminho que nós deixamos no Moodle, né? Então, o floco de lodo ativado, ele é formado pelo quê? Uma matriz de polissacarídeos, que é carregada negativamente, né? E aí, isso vai facilitar com que as partículas coloidais fiquem aderidas. Temos também a presença de protozoários, né? Os maiores aqui, podemos ver, né? Os maiores protozoários. Bactérias, flocos, temos aqui as formadoras de flocos. E bactérias da forma filamentosa, que dá rigidez, dá estrutura aqui para o floco de lodo ativado. Aqui podemos ver uma imagem de microscópio da Pseudomonas butida em meio de caldo nutriente, né? Então, em glicose. Aqui, o que a gente pode ver? Que cada uma vira duas, né? É interessante, cada uma vira duas. Ela vai duplicando, né, o conteúdo interno dela, nós veremos mais adiante. E aí ela vai cada uma virando duas, até que elas tenham chegado a saturação em termos de quê? De oxigênio dissolvido, que não tem oxigênio dissolvido para todo mundo e que não tenha nutrição para todo mundo ali, né? Então, nós vamos o que num digestor, num sistema de tratamento de esgoto? A gente vai tentar fazer uso da biotecnologia, a gente manter para essas bactérias, para esses micro-organismos, o que? O oxigênio dissolvido necessário e o caldo nutriente necessário, que é o esgoto.
E nós vamos calcular com base o quê? Conhecendo esses parâmetros de qualidade. Então, aí vamos ver agora, né? O oxigênio dissolvido, a demanda biológica de oxigênio e demanda química de oxigênio. As reações e equações de interesse, de acordo com von Sperling 2005, estão apresentadas nesse slide. A oxidação da matéria orgânica, nós já falamos anteriormente, na reação aeróbia, ela se dá com o consumo de oxigênio. Então, a forma mais simples da matéria orgânica, da glicose, é C6H12O6. Mais 6 moles de oxigênio, que vai ser o oxigênio dissolvido, né? De um sistema de lodo ativado, né? Ou quando se faz o lançamento de um efluente parcialmente tratado ou não tratado num corpo d'água, com consumo de oxigênio, na forma do oxigênio dissolvido, e vai gerar 6 moles de CO2 mais H2O mais energia. As bactérias não são bobas, elas estão de olho nessa energia e estão de olho na fonte de carbono, né? Então, quando a gente tem um sistema de lodo ativado, tratamento de esgoto, a gente faz o quê? A gente tem um uso da biotecnologia, ou seja, a gente vai querer fornecer a matéria orgânica, o carbono, né, para eles, a fonte de carbono para os micro-organismos, e o oxigênio dissolvido necessário para que haja o quê? A degradação do esgoto, né, que é a matéria orgânica. Nós temos também a reação de fotossíntese, de produção de oxigênio, que é 6 moles de CO2 mais H2O mais energia, que é da foto do sol, né? Vai formar o quê? C6H12O6, né? A nossa forma mais simples aqui da matéria orgânica, mais 6 moles de O2, então produção de oxigênio. A oxidação da amônia a nitrato na nitrificação se dá também com o consumo de oxigênio, 2 moles de oxigênio. A amônia vai formar o nitrato mais H2O mais energia para aquelas nitrossomonas, nitrobactérias que a gente se lembra, né, no processo de nitrificação. E a conversão anaeróbia da matéria orgânica, a gente vê o quê? Aqui a gente vê a fermentação C6H12O6, ele vai se transformar em 3 moles, fermentar e transformar em 6 moles de metano, 3 moles de metano, CH4, mais 3 moles de CO2, mais energia. A energia que é liberada aqui com o oxigênio em relação à energia que é liberada aqui sem consumo de oxigênio em termos anaeróbios, aqui é bem menor no anaeróbio. Então, a formação de lodo também é menor. A demanda bioquímica de oxigênio, a DBO, ele é um indicativo da quantidade presente de matéria orgânica num efluente, numa água que eu estou tratando, né? Num efluente que eu estou tratando, numa água que eu estou querendo verificar se está poluído ou não. A DBO, ele vai medir tecnicamente a quantidade de oxigênio que vai ser necessária para a estabilização biológica da matéria orgânica. Vamos lembrar da primeira equação do slide anterior, que está numa amostra. E para ter um padrão, vai ser 5 dias e a uma temperatura padrão de 20 graus Celsius. É a chamada DBO 520. Então, a DBO nos esgotos domésticos varia entre 100 e 400 miligramas por litro, né? Em média, 300 miligramas por litro, conforme a condição do esgoto. E a DQO, que é a demanda química de oxigênio, é maior sempre, mais ou menos no esgoto, né, doméstico, a 600 miligramas por litro. E varia entre 200 e 800 miligramas por litro. O tanto que vai variar a DBO e DQO nos esgotos industriais é muito grande, porque é função do processo industrial. Então, a gente quer alcançar nos tratamentos secundários, né? Ou seja, que tenha pesados e depois uma degradação da matéria orgânica, a gente quer que tenha uma diminuição da DBO até cerca de 20 a 30 miligramas por litro, porque a legislação na maior parte dos estados para a concentração limite da DBO
num efluente que seja tratado de esgoto doméstico é Rio de Janeiro, 40 miligramas por litro. Minas Gerais, Paraná e São Paulo, até 60 miligramas por litro. Quais são os principais componentes orgânicos dos esgotos? Componentes de proteína, gordura e óleos, carboidratos, ureia, fenóis, surfactantes, pesticidas. É disso que é formado o esgoto. Novamente, veremos as equações para que não nos esqueçamos. Conversão anaeróbia da matéria orgânica. Ela se dá, a matéria orgânica, aqui na forma mais simples, a glicose, mais 6 moles de oxigênio, vai resultar em 6 moles de dióxido de carbono, mais H2O, mais energia. As bactérias vão ficar felizes porque elas vão ter a energia que foi liberada, mais a fonte de carbono que elas precisam. Conversão anaeróbia da matéria orgânica. A matéria orgânica, na forma mais simples aqui, nós teremos a glicose, C6H12O6, que vai fermentar e resultar em 6 moles de metano, mais 3 moles de dióxido de carbono, mais energia. Maior energia que é gerada é aqui, na conversão aeróbia. Na anaeróbia, a energia que é gerada é menor. Portanto, a quantidade de lodo que é formada é menor. O exame da DBO é feito em laboratório, é um teste padrão. Vai inocular a amostra com uma parcela de água que vai ter micro-organismos. Pode ser com semeadura ou sem semeadura. Em geral, o efluente do tratamento primário ou uma semeadura comercial. Existe uma relação característica da DBO e DQO, ou seja, DQO sobre a DBO nos esgotos domésticos, mais ou menos de 1,7 a 2,5. A relação DQO-DBO em um esgoto é indicativo que, quanto maior, maior presença de efluentes industriais. E a DQO? Qual é a conveniência de fazer o teste da demanda química de oxigênio sobre a DBO? Porque 2, 3 horas a gente consegue aí pelo método de cromato, né? Ou até em minutos em aparelhos específicos a gente consegue a resposta de qual o valor da DQO. E a DQO, ela inclui não apenas a demanda de oxigênio que vai ser satisfeita biologicamente, como foi no caso da DBO, mas qualquer coisa que seja suscetível à demanda de oxigênio, em especial quem? Os sais minerais oxidáveis. Aí temos algo muito importante para ver, o aceptor de elétrons. Vamos tentar lembrar aceptor, receptor, quem recebe, tá bom? A oxidação da matéria orgânica. A gente veio falando oxidação, conversão anaeróbia, né? A oxidação, ela vai provocar a perda de um ou mais elétrons da substância que foi oxidada na oxidação. Ou seja, o elétron, se a gente lembrar, ele é uma carga negativa. Se ele perde um ou mais elétrons, a substância está perdendo, vai ceder essas cargas negativas, que são os elétrons, porque ele sofreu oxidação. Ele vai passar para um estado de oxidação mais alto. Oxidou, perdeu elétron. Perdeu elétron, perdeu para alguém. Né? Se a gente lembrar lá do número de oxidação, quando a gente ia fazer, a gente ia colocar o número de moles nas equações, né? A gente fazia, por exemplo, pelo método do NOx, do número de oxidação. A gente via de todos os elementos, né? Então, a gente via que um perdia e outro ganhava. Essa substância oxidada pode ser o quê? A matéria orgânica ou até compostos inorgânicos reduzidos. Então, esses daí, tanto a matéria orgânica quanto compostos inorgânicos reduzidos, eles são doadores de elétrons. O elétron, esse daí que está sendo doado, que foi retirado da matéria orgânica ou do composto inorgânico reduzido, ele é transferido por meio de complexas reações bioquímicas, ou seja, são reações químicas graças ao quê? Aos micro-organismos, aqui daí o bio, né?
e graças a enzimas desses micro-organismos. E elas vão ser transferidas por meio dessas equações a um outro composto inorgânico. Ou seja, a matéria orgânica perde, alguém vai ganhar, que vai ser esse composto inorgânico. Esse composto inorgânico é o agente oxidante. O agente oxidante da equação lá que a gente fazia, da agente oxidante, lembra agente redutor? Quem sofria oxidação, quem sofria redução pelo número de oxidação. Vamos lembrar lá do colegial. Esse agente oxidante, o nome dele é aceptor de elétrons, ou seja, ele recebeu, lembra, tenta lembrar, receptor, aceptor, né? Aí nós temos aqui os aceptores de elétrons, né? Que podem ser, quando está na presença de oxigênio, o meio é aeróbio. Se o meio é aeróbio, o aceptor de elétrons ele é o oxigênio. Se o meio possui nitratos, o meio é anóxico. E quem que recebe os elétrons da matéria orgânica que foi oxidada? O nitrato. E se o meio é anaeróbio, sem oxigênio, os dois aceptores de elétrons vão ser o sulfato e o dióxido de carbono. Vamos lembrar isso, né? Então, aqui está o quê? No meio aeróbio, por exemplo, um sistema de lodos ativados, né? Que a gente tem o oxigênio dissolvido dentro do sistema. Aqui a gente pode ter um tratamento terciário, em que a gente cria condições para nitrificação e desnitrificação. Ou seja, na ausência de oxigênio, mas a gente coloca o quê? O meio anóxico na presença de nitratos. E no meio anaeróbio é nos biodigestores, num digestor anaeróbio, num reator UASB, em que não vai ter a presença de oxigênio, mas vai ter a presença do sulfato e do dióxido de carbono. Então, vamos ter aceptores de elétrons para todos os meios que a gente vai estudar, né, nesse nosso curso. Ainda com relação aos aceptores de elétrons, de acordo com o professor von Sperling, em 1996. Quando a gente tem diversos aceptores de elétrons no meio, então tem o sulfato, tem o oxigênio, tem o nitrato, o sistema não é bobo, ele vai usar aquele que vai dar mais quantidade de energia, a maior quantidade de energia. E a gente já viu que quem dá a maior quantidade de energia é o quê? Aquele que possui oxigênio dissolvido. Então, primeiramente, vai ser utilizado o oxigênio dissolvido. E depois do esgotamento, o sistema vai deixar de ser aeróbio. Quando esgota, acaba com o oxigênio. As bactérias vão usando oxigênio para degradar a matéria orgânica, aí acaba, esgota. Se eu não tiver a intrusão de oxigênio, por exemplo, num sistema de lodo ativado. Se ocorre o esgotamento, mas se eu tiver nitrato disponível no meio líquido, aí outros organismos vão começar a tomar a frente dessa degradação. São aqueles que são habilitados a usar o nitrato na respiração. E aí eles vão fazer isso. Eles vão transformar o nitrato a nitrogênio gasoso na desnitrificação. Isso é o que a gente viu no slide anterior, é chamado das condições anóxicas, ou seja, eu tenho a ausência de oxigênio dissolvido, mas eu tenho a presença de nitratos. Aí, gente, o nitrato acabou também. Aí vai estabelecer condições anaeróbias estritas. Aí, nessas condições, os organismos que são habilitados, eles vão usar o quê? Como o aceptor de elétrons, os sulfatos, que vão ser reduzidos a sulfetos, e o dióxido de carbono, que é transformado a metano. É uma das vias da transformação do metano. Isso é importante porque a gente vai, nesse curso, estudar mais adiante as fases da digestão anaeróbia. Enquanto houver substância de liberação maior de energia, e aqui nós falamos da ordem de liberação de energia, as inferiores não serão usadas. Vamos ver agora
essa figura aqui do professor von Sperling, muito interessante, né? Então, aqui as condições aeróbias. A matéria orgânica, ela vai utilizar, né? Ela vai ser reduzida, vai ser mineralizada a CO2. Mas quem é o aceptor de elétrons? O oxigênio dissolvido. A forma final do oxigênio dissolvido do aceptor de elétrons vai estar no H2O. Então, a gente tem aqui a equaçãozinha, até mais genérica, CXHYOZ, mais 1/4 do 4x mais y menos 2e, que vai ser, essa conta vai ser o número de moles de oxigênio dissolvido, mais x, que vai ser o número de moles de dióxido de carbono, mais y sobre 2, número de moles do H2O. Aqui nós temos como características uso do oxigênio, produção de gás carbônico e liberação de energia, que inclusive é a maior. Se esgotar o oxigênio, mas ainda eu tiver nitrato disponível, ó, nitrato aqui. Essa matéria orgânica, ela vai passar por condições anóxicas aqui com os micro-organismos. Eles vão usar o nitrato como aceptor de elétrons, e a forma desse aceptor de elétrons no final vai ser N2, o nitrogênio gasoso. A matéria orgânica vai ser mineralizada a CO2. Então, aqui a gente tem a equação, 2 moles de NO3 menos, mais 2H+, né? Então, ele vai consumir hidrogênio livre aqui, então vai dar uma economia de alcalinidade. Vai produzir o nitrogênio gasoso, mais 2 moles e meio de oxigênio, vai ter economia de oxigênio, né? E pelo fato também de ter economia de alcalinidade, pode aumentar a capacidade tampão do meio, mais H2O. Aí, se acabou o nitrato, a gente vai ter a condição anaeróbia estrita. E a gente viu que o sulfato e o dióxido de carbono são os aceptores de elétrons da matéria orgânica, né? Como eles são aceptores, eles vão ficar na forma, o sulfato de H2S, que é o gás sulfídrico, ele faz parte da composição do biogás, e a matéria orgânica vai produzir o CO2, matéria orgânica mineralizada. Com o CO2 como aceptor de elétrons, a matéria orgânica ela vai ficar mineralizada, e o CO2, a forma final dele, desse aceptor de elétrons, vai ser metano. E aí a gente já pode entender a presença no biogás de 3 componentes: gás sulfídrico, dióxido de carbono e o metano. O metano que interessa para a gente até, né? Então, a gente tem aqui a equação que é da fermentação, CXHYOZ. Aí, qual vai ser o coeficiente aqui que vai indicar o número de moles de água, de H2O? 4x mais y menos 2e dividido por 4 moles de H2O. Essa equação vai nos fornecer 4x mais y mais 2e sobre 8 moles de CO2, mais 4x mais y menos 2e sobre 8 moles de CH4. O que a gente vê aqui? Aqui a gente vê uma equação de oxidação, oxirredução. Então, o que a gente já viu? A gente já viu uma fermentação em slides anteriores. A fermentação, ela vem uma das formas da produção de metano. E aqui a gente tem outra forma da produção de metano, que é pela oxirredução, ou seja, eu ter troca de elétrons mesmo. Então, a gente vai ver quais são as porcentagens de metano que é produzido por cada via, quando vê a digestão anaeróbia. Quais são as características? Eu tenho a não utilização de oxigênio, a produção de metano e gás carbônico e liberação de energia. Lógico, a liberação de energia aqui é menor do que a liberação de energia aqui para as bactérias, né? O CO2, ele apresenta-se no estado mais elevado de oxidação, ou seja, o carbono está em mais 4. Por quê? Se o oxigênio é menos 2 vezes esse 2 aqui, vai dar menos 4. Para zerar
a molécula aqui, eu tenho que ter mais 4, certo? Então, ele está no estado de oxidação mais elevado, porque a valência do carbono é 4. O CH4, por outro lado, ele está no mais reduzido, menos 4. Como menos 4? O hidrogênio não é 1? 1 vezes 4 dá mais 4. Para zerar, porque é uma molécula, menos 4 mais 4 dá 0. Então, por isso que ele está no menos 4. Como ele está no estado mais reduzido, ele pode ser posteriormente oxidado, por exemplo, através da combustão. O metano é inflamável. E é esse que interessa para a gente na digestão anaeróbia. Nós podemos ver aqui a matéria orgânica, mais oxigênio, mais bactérias, né? Que vai dar CO2, H2O, mais NH3, mais outros produtos finais, mais energia. Uma equação bem geral em que a gente tem a presença do oxigênio dissolvido. A gente pode verificar o crescimento bacteriano. Então, o que acontece? Aqui nós temos uma bactéria. E está no esgoto lá. Olha a matéria que é solúvel do esgoto. Está solubilizada, mas é matéria orgânica. A bactéria, ela traz para dentro, através dos movimentos dela, né? Ela traz para dentro e ela tem endoenzimas, ou seja, enzimas internas, que vai quebrar essa matéria orgânica solúvel, né? Ou seja, essa matéria orgânica solúvel, ela vem quando ela lançou a bactéria algumas exoenzimas, ou seja, enzimas para fora e quebrou ela em suspensão para ficar mais fácil para ela comer. Partiu o bifinho para ela comer, né? Aí, esse carbono orgânico, ele vai servir para a bactéria para quê? As nossas bactérias. Para síntese, ou seja, ela vai começar a crescer. Olha como é que ela cresce. Lembra que a gente mostrou essa fotografia de um microscópio anteriormente? Cada uma aqui vai produzindo duas, né? Não quer dizer que seja o único meio que ela cresce, né? Mas cada uma vai produzindo duas, né? Ela pode fazer esporos também, né? Se a gente estudar mais profundamente. De qualquer forma, vai haver uma produção bruta de bactérias. Um pouco, gente, morre. É o que a gente chama de decaimento. Então, o que nasce menos o que morre é a nossa produção líquida de bactérias, né? A produção líquida de bactérias. O que morre vai gerar esses produtos finais, que é CO2, H2O e uma fração não biodegradável. E vai ocorrer desse carbono orgânico a oxidação, ou seja, vai virar em CO2, que a gente viu lá no slide anterior, né? Então, tá o nosso CO2 aqui, né? E a fração não biodegradável. Bom, aí o que a gente tem de acordo com o professor von Sperling ainda, né? A gente tem uma fase de síntese e depois um metabolismo endógeno, ou seja, vamos ver aqui. As bactérias, elas vão crescendo, porque por enquanto não teve limite nenhum, nem de final de comida para elas, que é matéria orgânica, nem de final de oxigênio dissolvido. Quando que elas chegam no ponto alto aqui, né? Quando o oxigênio dissolvido vai ficando menor para todo mundo, né? Se eu não tiver o fornecimento de oxigênio dissolvido, que nem no sistema de lodo ativado, ele vai caindo, né? Aqui a gente está vendo o consumo acumulado de oxigênio dissolvido. E vai diminuindo também a quantidade de comida, que a gente chama de substrato, ou seja, a demanda biológica de oxigênio, né? Então, ou seja, a comida vai diminuindo, né? O consumo de oxigênio vai acumulando, vai ficando grande, né? Ou seja, estou consumindo muito, até chegar a uma saturação lá, que não dá mais de oxigênio. E aí, o que acontece? Começa o quê? Mais organismos morrer do que nascer, né? Ou seja, está cada vez mais diminuindo o consumo de oxigênio acumulado, e como as células bacterianas estão tendendo a chegar aonde elas saíram, né? Que era a quantidade natural que elas tinham naquele habitat, e o substrato ele acaba sendo diminuído também, né? Porque acabou com todo o substrato, né? Esse daqui é o metabolismo endógeno. E com relação aos sólidos, os sólidos estão presentes no esgoto e podem ser mensurados por meio da concentração em miligramas por litro. E
multiplicando pela vazão contribuinte, né, em litros por dia, litros por hora, eu posso calcular a massa em quilograma por dia. Vocês vão achar isso na planilha que está no Moodle, né? As concentrações e respectivas massas de sólido em suspensão, sólidos totais e sólidos voláteis e sólidos fixos são muito importantes tanto para o projeto quanto para o controle da operação das estações de tratamento de esgoto. Os sólidos em suspensão nos esgotos domésticos, eles variam de 120 a 360 miligramas por litro. E a gente quer um efluente tratado com menos de 30 miligramas por litro. Os sólidos sedimentáveis, eles vão ser relacionados à capacidade de sedimentação da matéria sólida. Como que a gente pode mensurar? Em recipientes especiais, os cones em off. Então, vai dar cerca de 5 a 20 mililitros por litro, ou seja, um cone você deixa lá durante um tempo padrão e você vê o quanto que sedimentou. Vai variar entre 5 e 20 mililitros para cada litro aqui do cone em off. E menos de 0,1 mililitros por litro no efluente secundário, ou seja, depois da decantação secundária. Substâncias tóxicas. É raro o caso de substâncias tóxicas que estejam presentes em esgotos domésticos. Por quê? O Brasil é signatário da Convenção de Estocolmo. Então, tem medidas de controle relativas à produção, importação, exportação, disposição e ao uso de um grupo de 12 substâncias classificadas como poluentes orgânicos persistentes, de acordo com os professores Jordão e Pessoa, 2005. Quais sejam aldrin, clordano, DDT, dieldrin, dioxinas, endrin, furanos, heptacloro, hexaclorobenzeno, mirex, os PCBs e toxafeno. E aqui são as referências bibliográficas da aula de hoje. Muito obrigado!